Olá, eu me chamo Rodrigo Ayub. Eu vou aproveitar que eu estou aqui nessa cidade maravilhosa no Alto Alentejo chamado Montargil e junto dessa barragem com essa imensidão de água para falar sobre uns assuntos que é muito corriqueiro no meu consultório. Uma pergunta muito frequente que doutor, eu posso beber água junto com as refeições? Bom, então é assim, essa pergunta é muito frequente, os pacientes não sabem se podem beber líquidos, principalmente água, durante as refeições e eu já vi muita controvérsia com esse assunto. Eu vou dar a minha opinião pessoal, o que eu acredito. Para já eu fiz uma revisão de artigos e eu não vi nenhum artigo assim consistente que comprove se você deve ou não beber água. Então vamos pensar do ponto de vista fisiológico. É assim, o que eu acredito é que se você beber uma pequena quantidade de água, se você durante a refeição beber um pouquinho de água, principalmente se essa água for mineralizada ou até acidificada, isso pode até ajudar na digestão. Ajuda no amolecimento dos alimentos, ajuda na fluidez da alimentação para ser melhor digerido e não vai interferir com o processo digestivo. A gente sabe que o ácido do estômago ele é fundamental nesse processo. A gente precisa do ácido, a natureza fez nosso estômago com pH, que é aquele índice de acidez, um pH muito baixo, o pH do estômago é perto de 2,5, e isso realmente é fundamental para a gente digerir bem o alimento, para transformar algumas enzimas que são liberadas na alimentação e essas enzimas funcionarem. Por exemplo, existe uma enzima chamada pepsinogênio, que ela precisa do ácido do estômago para virar pepsina. E a pepsina é um dos principais destruidores da proteína, né, para fazer a digestão. Então é fundamental você ter o ácido para fazer essa conversão. Então o ácido é importante. Agora, se você beber pequenas quantidades de água, isso não vai interferir não vai diluir o ácido do estômago. Isso daí realmente não existe. Agora, por exemplo, se você toma antiácidos, né, toma aqueles omeprazóis da vida, tem o hábito de tomar regularmente remédios que vão interferir com a acidez do estômago, isto é péssimo. Porque eu não sei se você sabe, muitos dos sintomas que você sente, que você acredita que seja por excesso de acidez, é por deficiência da função do estômago e do esôfago. Por exemplo, quando você tem baixa acidez no estômago, o esfíncter que fica na ligação entre o esôfago e o estômago, que chama-se esfíncter esofágico, que fica numa região do estômago chamado cárdia, ou então também chamado de esfíncter cardíaco, pela proximidade com o coração, esse esfíncter ele se relaxa se você tiver pouca acidez no estômago. Se você tiver uma acidez do estômago normal, esse esfíncter ele se fortalece. Por isso que, às vezes, esses antiácidos, eles mascaram o sintoma de acidez, eles são paliativos, mas eles não tratam o principal problema, que às vezes é uma coisa chamada hipocloridria. Então, bom, mas só falando mal dos remédios para variar, né, que vocês sabem que eu não gosto de medicamentos, que eu acho que eles fazem mais mal do que bem. Na grande maioria dos casos, principalmente o uso crônico, né? Se você tem que usar numa fase aguda, tudo bem, mas o uso crônico realmente é negativo. Mas voltando ao assunto da água, então entender que a água em pequenas quantidades não faz mal. Se você beber uma água mineralizada ou uma água acidificada, melhor ainda. Então você pode, por exemplo, beber água e diluir um pouquinho de limão, beber água das pedras, que é uma água mineralizada. Eu gosto de beber água das pedras durante as refeições. Beber água com um pouquinho de vinagre de maçã. Você dilui o vinagre de maçã, ou mesmo na refeição, você colocar vinagre na salada. Isso ajuda a acidificar e melhorar a digestão. Agora, coisas que não deve se fazer. Primeiro, excessos, né? Então, excesso de água, realmente você beber 1 litro de água na refeição, isso vai atrapalhar a digestão. Ou então beber água muito quente, que pode irritar a mucosa, isso vai atrapalhar a digestão. Ou então, ao contrário, beber água muito fria, que ela pode interferir com a nossa parte nervosa da digestão, relacionada com o sistema vagal. O excesso de frio, por isso que inclusive as pessoas têm aquela coisa chamada parada de digestão, quando você come e vai se mergulhar numa água muito fria e você sente que a digestão não aconteceu direito, porque o frio ele pode interferir com o processo digestivo num componente neurológico. Então o excesso de frio também não é bom. Então é lembrar sempre dos excessos, é aquela coisa que a gente diz em todos os vídeos, é o equilíbrio. O equilíbrio é fundamental. Então pode beber um pouquinho de água, realmente não faz mal, e de preferência essa água for acidificada. Entendeu o recado? Agora, uma outra coisa que é muito importante, talvez muito mais importante quando você fala em digestão e o processo digestivo, é a mastigação. Você comer
o alimento e mastigar bastante, mastigar lentamente, isso é um dos primeiros processos de digestão que acontece na nossa boca, na nossa saliva, que a gente tem a lipase lingual, a gente tem as enzimas que digerem o amido, são as amilases. Então são enzimas que já fazem a primeira parte da digestão na boca, é muito importante. Então a mastigação, os japoneses sabem disso, é fundamental, uma mastigação lenta e repetitiva, não é aquela coisa de meter na boca e sair engolindo, isso é péssimo para a digestão. E a outra coisa que eu até já falei em outros vídeos, que é você comer em paz. Tá bem? A alimentação, a digestão é um processo parasimpático do nosso corpo, é muito importante a gente comer relaxado. Fast food, comer correndo, comer no trabalho, fazendo outras coisas, isto é péssimo para a nossa saúde. Você interfere com o nosso processo digestivo, o alimento não é bem digerido e aí você depois tem aqueles sintomas todos de infartamento, gases, distensão abdominal e etc. Tá bem? Isso, muito mais do que se você beber um pouquinho de água na refeição, é porque você comeu com pressa, comeu agitado, comeu estressado. E aí você, num momento parasimpático, você tem uma descarga simpática e interfere com a nossa digestão. Então, entendeu? A água pode ser dentro de uma moderação, tá bom? Principalmente se ela for a temperatura ambiente e principalmente se ela for acidificada, com limão, vinagre de maçã ou uma água mineralizada. Não sem excesso e sempre junto de uma alimentação saudável. Líquidos, por exemplo, como sucos de caixinha, refrigerantes, isso a gente nem fala porque a gente sabe que não é por causa nem da acidez do líquido, mas principalmente por causa dos lixos que vêm dentro dessa composição, como açúcares em excesso, a refrigerante tem ácido fosfórico, que é uma substância que faz mal para a saúde, entre outras, né? Eu vou fazer um vídeo depois só sobre aditivos alimentares, posso fazer sobre aditivos alimentares dos líquidos das refeições, mas lembrar que isso tu nem pensar. Então pode ser água com limão, água mineralizada e sempre com uma boa digestão, no momento de paz, você vai ter uma digestão otimizada. Fiquem com essa paisagem maravilhosa de Montargis, dessa barragem linda e até um próximo vídeo. Beijo!